A preguiça é o pecado de fazer menos do que eu poderia fazer. Alguém preguiçoso não é apenas alguém que dorme demais ou que é muito lento. Alguém preguiçoso é alguém que deixa de desenvolver as suas capacidades e as suas potências. A preguiça é um pecado grave porque ela faz com que eu seja menos do que eu poderia ser, se o esforço, o trabalho, o estudo e a dedicação guiassem a minha vida. E sim, é verdade que muita gente exagera no trabalho. É verdade que enfatizar demais a produção leva ao estresse e à infelicidade. Mas é verdade também que se eu posso ser mais, se está ao meu alcance saber mais ou produzir mais, não fazê-lo é um erro. A preguiça me puxa para baixo, porque diz que é suficiente aquilo que eu faço. Me torna menos, porque eu poderia desenvolver muito mais as minhas capacidades. A preguiça é um defeito porque eu acabo ficando aquém do que eu poderia ser. A preguiça nos empurra para uma zona cinzenta em que nós consideramos o insuficiente já sendo suficiente. Consideramos ruim o que é apenas o mínimo necessário. E não me torno perfeito ou muito melhor. Evite a preguiça que te torna menos e tira o seu poder, e que também fecha os seus horizontes. Por mais forte que você seja, certamente já passou por algum estágio em que ela esteve presente. Mais intenso ou esporadicamente, a preguiça volta e meia aparece em meio à nossa rotina, atrapalhando nossas atividades, a nossa produção e o nosso trabalho. Nesses momentos, procrastinar ou ficar sem fazer nada, deixando tudo de lado, parece muito mais interessante do que as nossas tarefas, e a preguiça é a culpada. Mas você sabe quais são as suas causas e por que ela nos prejudica muito? Mais do que isso, será que existem formas de deixar essa sensação de desânimo de lado e vencê-la? Sim, é possível, desde que haja esforço e compreensão sobre como ela age em nós e como ela nos afeta. A preguiça é uma característica que às vezes é colocada como condição ou até mesmo sentimento de falta de vontade e ou motivação para realizar determinadas tarefas ou atividades. Ela pode se apresentar como falta de disposição ou aversão ao trabalho. A preguiça se revela justamente como lentidão de cumprir essas tarefas, sejam elas físicas ou mentais. Embora não seja considerada uma doença, pode ser um sintoma ou indicar a presença de alguma patologia. Existem diversos malefícios causados pela preguiça. Todos eles estão relacionados à forma com que eles interferem negativamente nos diversos aspectos da sua vida. No âmbito social, a preguiça pode ser vista como falta de vontade de se relacionar com as pessoas. Nesse caso, ao não demonstrar interesse em estar ou fazer algo com que aqueles que são próximos, você pode acabar afastando essas pessoas, sejam elas amigos ou cônjuges. Já no aspecto profissional, a preguiça pode ser determinante para não alcançar determinados resultados. Ao postergar necessidades e tarefas, isso pode ser visto como falta de empenho e dedicação do colaborador, o que pode levar a situações como deixar de ter oportunidades ou escapar a uma promoção, por exemplo. Isso sem contar as punições, as multas e, em alguns casos mais extremos, até a demissão. Há ainda os malefícios causados para a saúde. A preguiça leva ao sedentarismo e à falta de ânimo. Isso pode causar uma série de problemas, como a obesidade e transtornos mentais. Mas afinal, a preguiça é uma doença? Não existe definição médica ou psiquiátrica que seja usada para classificar a preguiça como uma patologia. Ao contrário disso, até porque momentos de ócio são recomendados para a manutenção e garantia da saúde mental. No entanto, a presença constante da preguiça pode indicar a presença de algumas patologias, que é o caso da narcolepsia, que é o excesso de sonolência, ou mesmo a depressão, da qual falaremos mais adiante. Síndromes ligadas ao cansaço também podem ter a presença da preguiça como sintoma. A síndrome da fadiga crônica é um exemplo. Um bom resumo para entender essa condição é: nem todo preguiçoso tem uma doença, mas algumas pessoas, quando doentes, podem apresentar a preguiça como um sintoma. Além disso, é importante compreender a preguiça como causa. Há doenças que podem ter origens na falta de motivação e, como consequência, levar ao sedentarismo, por exemplo. Essa falta de atividades físicas podem levar a problemas mais sérios, como doenças cardiovasculares e diabetes, já que precisam de movimento constante para serem evitadas e prevenidas. Mas e aí, Nero? Existe cura para a preguiça? Bom, como não se trata de uma doença, não é possível dizer que há necessariamente uma cura para a preguiça. O que é possível fazer são mudanças na rotina e também nos hábitos da vida.
Tudo com o propósito de evitar a preguiça ou pelo menos diminuí-la. Um bom exemplo é praticar exercícios físicos. A alimentação balanceada e equilibrada também podem fazer você se sentir muito melhor. A busca por todas essas melhorias possivelmente irá fazer você resgatar antigas e novas práticas consideradas prazerosas, enxergando de forma clara os benefícios delas. Conforme vimos, há diversas causas para a preguiça. Fatores motivacionais como a falta de perspectiva ou a ausência de ânimo profissional em uma empresa na qual você não consegue enxergar perspectivas de crescimento. Isso pode agravar muito esse quadro. No entanto, essas causas podem mascarar problemas ainda mais sérios que estão ligados a outros fatores. Doenças como depressão e outras síndromes ligadas a fatores psíquicos e mentais que se relacionam muito com a preguiça. A preguiça, às vezes, é como uma máscara do medo. A preguiça pode estar mascarando alguns sintomas, sem que você sequer perceba isso. O medo é um deles. Ao ficar muito tempo em casa deitado, por exemplo, você pode estar querendo evitar multidões, sair na rua ou até mesmo ver pessoas. Esse quadro pode estar relacionado a problemas patológicos como a síndrome do pânico, por exemplo. A preguiça e a falta de vontade podem estar escondendo um quadro muito mais grave. A depressão, por exemplo, é um dos piores possíveis, mascarados pela preguiça. Considerado o mal do século XXI, a depressão é silenciosa. Muitas vezes, os sintomas dela passam despercebidos ou levam muito tempo até que sejam diagnosticados. No entanto, é fundamental que sejam descobertos o mais cedo possível para dar início ao tratamento antes que o quadro se agrave. As causas da depressão são variadas, mas os sintomas incluem a preguiça e a falta de vontade. Por isso é muito importante você estar atento. Mas será que existe preguiça boa? Bom, trata-se de uma questão que levanta discussão, até porque na origem da palavra, a preguiça designa uma condição não muito boa. No entanto, especialistas reconhecem a necessidade dos momentos de preguiça. Neles, em que o ócio predomina, nós podemos refletir sobre as nossas práticas, nossos pensamentos e as nossas ações. Além disso, damos um descanso ao nosso cérebro e ao nosso corpo, tão castigado durante a correria normal do dia a dia. A preguiça também pode ser entendida como uma resposta do corpo a uma necessidade de repouso, indicando que é preciso parar antes que o corpo e a mente não aguentem mais e passem a não responder. Novamente, é importante entender que não se pode exagerar na preguiça e no repouso. A palavra preguiça, assim como muitas diante disso, é fundamental se hidratar, porque as moléculas de água estão presentes na maior parte das células. Além disso, age nos nossos órgãos, lubrificando o cérebro e as articulações, o que ajuda a reduzir impactos, e por fim ela ajuda a regular a temperatura corporal. Dica número 3. Tome um ar fresco. É algo considerado consenso. Estar ao ar livre, em ambientes abertos, faz com que a gente se sinta ainda melhor. Portanto, buscar respirar um ar fresco em um lugar aberto certamente irá ajudar você a se manter muito mais motivado. Dica número 4. Exercite o seu corpo. Pode parecer até meio paradoxal em se falando de preguiça, porque se há preguiça, não há vontade de fazer exercícios físicos nenhum, nem se movimentar. No entanto, quanto mais você buscar as atividades físicas, melhor você irá se sentir. Tudo é uma questão de hábito. Ao se exercitar, o corpo irá produzir reações químicas ligadas ao prazer, e dessa forma você vai se sentir muito mais motivado. É importante buscar as atividades que mais se encaixam com você e começar aos poucos, seja ela uma prática esportiva, academia, caminhada ou corrida. Dica número 5. Afaste-se das telas. Embora a tecnologia seja fundamental para as nossas atividades e relações humanas hoje, o excesso de tempo em frente às telas pode ser extremamente prejudicial, e isso alimenta muito a preguiça. E por fim, dica número 7. Medite. A meditação é outro bom recurso para quem pretende espantar a preguiça. O trabalho mental e o condicionamento correto, aliado ao aspecto físico, pode ser determinante para buscar e encontrar o equilíbrio perfeito. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe de preguiça e deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para não perder nenhum vídeo nosso. E deixe uma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até breve.